Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre as 10 situações que mais desenvolvem ansiedade social em nós. Salut, Jean. Essa ansiedade social, essa vergonha de aparecer, esse medo de falar com as pessoas, não apenas de falar, mas às vezes até de estar em um lugar, de aparecer em público. Vamos ver quais as experiências, situações, estímulos que mais nos tornam ansiosos socialmente e que foram estudadas pelo psicólogo americano Philip Zimbardo. Vamos embora! A primeira situação é um individualismo extremo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente aprende a dar conta de tudo sozinho, eu não preciso de ninguém, ninguém vai me ajudar. Eu não preciso pedir ajuda das pessoas e eu não quero contar com ninguém. Por que a gente aprende isso? É um ensinamento. Nós aprendemos com algumas experiências, pode ser dentro de casa, pode ser na escola, mas principalmente aprendemos que as pessoas não estão ali para nos ajudar. Então, aprendemos a não contar com elas. E como a gente não conta, a gente faz tudo sozinho, a gente fica ruim em entender o que as outras pessoas pensam de nós, por não ter esse convívio, entende? Quanto mais a gente convive com as pessoas, mais a gente começa a perceber o que provavelmente elas estão pensando de nós. Isso é o que se chama em psicologia de teoria da mente, ou seja, mentalizar o que provavelmente estão falando ou pensando de mim. A segunda situação é um egocentrismo narcisista, ou uma introspecção. O que quer dizer isso? Poxa, a pessoa tímida é narcisista? Na verdade é o seguinte, ela aprendeu a dar uma relevância muito grande ao que as pessoas estão pensando. Então é como se cada pessoa que está no ambiente que eu estou estivesse olhando para mim e pensando em mim e me julgando e sentindo algo por mim. Mas isso não é verdade, né? As pessoas que estão nos lugares estão pensando nos próprios problemas principalmente. E poderão nos notar em algum momento, poderão ver algo estranho que a gente fez ou algum comportamento, mas será muito breve, aquilo não ficará registrado com tanta intensidade na cabeça dela. Provavelmente ela vai esquecer imediatamente assim que parar de te ver. Mas a gente aprende, em algum momento, a dar uma relevância muito grande ao que as pessoas estão pensando. Principalmente através de mensagens que nos são passadas, como o que as pessoas vão pensar de você? Ah, que menino feio, por que você fez isso? As pessoas estão olhando. E aí você começa a detectar que, nossa, as pessoas me olham tanto assim? Claro, quando criança. Mas você cresceu com esse tipo de pensamento, com esse tipo de crença. E agora, você continua achando que isso acontece, sem mesmo se dar conta, mas a partir de agora você vai começar a perceber. A terceira é muito parecida com a primeira, é valorizar demais o êxito individual. Mas qual que é a diferença? Quer dizer que o fracasso individual é motivo de vergonha. Então, como eu valorizo demais, eu fico com um medo de errar muito grande na frente das pessoas. Eu não posso errar, eu não posso fracassar aos olhos dos outros. Porém, isso eleva demais o padrão que a gente acredita como normal. A gente fica superestimando o valor daquilo que a gente tem que fazer, porque a gente acredita que as pessoas estão com esse valor elevado sobre nós. E não é verdade, é mais uma crença que a gente aprende. Vocês estão percebendo que ansiedade social, timidez, tem a ver com aprendizado que a gente tem de acordo com as experiências que a gente teve na vida. E isso é muito importante de vocês saberem, porque se foi aprendido, pode ser desaprendido. Exatamente, você pode não mais ter ansiedade social, ok? Tá gostando do conteúdo? Então faz o seguinte, se inscreva aí no canal, né? Porque a gente sempre vai falar conteúdos muito bons como esse, para você aprender mais sobre ansiedade social, timidez, de onde isso vem, o que fazer com isso. Se inscreva no canal, não se esquece. Tamo junto! Daí a quarta vem na sequência do que a gente acabou de falar, aquele medo de errar em público. É ter aspirações ou ambições muito elevadas, ou seja, criar um patamar de alcance ou de valorização em relação a si mesmo e ao mundo muito elevado, acima do nível de treinamento e de experiência que você teve. Ou seja, você faz algo e pensa, ah, mas eu deveria ter feito aquilo tão melhor que a outra pessoa faz.
e você esquece de pensar que a outra pessoa pode estar fazendo aquilo há muito mais tempo, ter tido muito mais experiência e por isso que ela está naquele patamar mais elevado. Então isso gera uma comparação cruel e que derruba a tua capacidade de lidar com as situações, com os desafios, com as interações sociais. E percebe que tudo que a gente falou até agora, isso vai levando a gente a se retrair, a se contrair, a ficar cada vez mais fechado para o mundo, tanto em termos de linguagem corporal, quanto em tom de voz, quanto no conteúdo que a gente está falando. Entendem isso? Percebem que aqui o meu tom de voz varia, porque eu estou super à vontade, eu não estou preocupado com o que estou fazendo. Quando estamos em um ambiente e estamos sentindo uma ansiedade social, a gente abaixa toda a potência de comportamentos que a gente tem, tanto de corpo quanto de voz. A quinta situação eu considero como uma das mais importantes, fundamentais, no sentido de que aumenta a ansiedade social. Eu acho muito perigoso fazer isso, principalmente na infância. Obviamente, todas essas são muito mais fortes quando acontecem na infância. A quinta é proibir a expressão das emoções. Aí a pessoa fica com aquela face sempre neutra, sempre igual, porque foi proibido que ela expressasse as emoções dela. E a expressão das emoções estão principalmente na face, claro que também no corpo, mas a face detecta muito mais. E nós, seres humanos, temos uma capacidade intrínseca, inata, instintiva de detectar essas emoções. Então, por exemplo, em algum momento você sentiu raiva que alguma coisa te aconteceu, que foi transpassado um certo limite, ou que você foi impedido de fazer alguma coisa. É normal que a criança sinta raiva. Se foi dito pra você, que coisa feia ficar com raiva desse jeito. Que feio ficar fazendo isso com as pessoas. Entende? Esse tipo de mensagem, mais uma vez, percebem como são as mensagens que vão criando crenças e pensamentos negativos? Esse tipo de mensagem cria a ideia de que ter raiva é ruim, mas raiva é uma emoção e como toda emoção tem a sua importância, o seu lugar e deve ser expressada. O que a gente tem que aprender, claro, depois na vida adulta, é a expressar essa raiva de uma forma controlada, assertiva, sem que seja explosiva, sem que seja violenta, ok? Outra emoção que muitas vezes não é permitida que se expresse é a tristeza. Principalmente eu vejo muito em homens, deve ser comum com mulheres também, mas vou falar a experiência pessoal. Na nossa sociedade é comum que o homem não possa chorar, não possa expressar sentimentos. Porém, a tristeza tem uma importância de ser expressa, ela precisa soltar toda aquela carga emocional que ela vem. Se você engole tua tristeza e tenta substituir por uma alegria forçada, você está acabando com a tua capacidade de regulação emocional. Você está derrubando a tua inteligência emocional. E lá na frente, quando essas emoções acontecerem, e elas vão, porque na vida é assim, cada emoção tem o seu lugar, você não vai saber lidar com as suas emoções. Por isso é importante expressá-las da forma mais autêntica e espontânea possível, porque você fica bom em controlar as suas emoções depois. Entende como é engraçado isso? Para controlar a emoção, precisamos deixar que ela venha com toda a força, porque é aí que a gente entende o que fazer com ela. Se a gente segura, a gente não entende o que acontece, a gente não sabe o que fazer. E numa próxima vez, talvez não consigamos segurar, e daí ela vai vir com muita explosão e vai nos derrubar. Isso é o que chamamos de desequilíbrio emocional. A sexta situação é criar regras e tabus na expressão sexual. Isso é muito importante, pessoal. O que acontece? Quando crianças, indo para a adolescência, começa a desenvolver alguns hormônios sexuais, o nosso corpo começa a se desenvolver de tal forma e nós temos esse ímpeto. E muitas crianças e adolescentes são impedidos de explorar esse ímpeto. Fala, isso não pode, isso é pecado, ou isso não deve ser feito, que coisa feia querer fazer isso já tão cedo. Mas é uma expressão biológica. Se aconteceu naquele tempo, é porque o corpo desenvolveu naquele tempo. Então essas regras, esses tabus criados em cima disso, inibe bastante a nossa expressão. Mas você fala, mas inibe só a expressão sexual? Não, porque ela amplia para outros tipos de expressões. A gente fica cada vez mais tímido, mais envergonhado para lidar com pessoas, porque obviamente expressão sexual tem a ver com pessoas e a gente se sente fechado, sente que a gente não pode ser quem nós somos, sente que a gente não pode fazer o que queremos fazer. E isso cria ansiedade social porque ficamos ansiosos, ficamos incomodados na frente das pessoas. A sétima é tornar a nossa aceitação ou a aceitação dos outros
condicionada a um patamar muito elevado. Tem a ver com algumas que a gente falou lá, a terceira, a quarta, que é fazer com que a nossa aceitação só seja possível diante de uma condição específica. Ou seja, eu só vou ser aceito se eu for bom nisso, nisso e nisso, se eu for magro, se eu for de tal forma, se o meu rosto estiver de tal forma. E nós ficamos presos nessa pressão, nisso que nós chamamos em psicologia comportamental de controle coercitivo. Ficamos presos ao que as outras pessoas pensam de nós. Porque se não correspondermos àquele padrão elevado que nós estipulamos, estaremos sendo punidos de alguma forma pelo julgamento do outro. Mas tudo isso foi criado em nossas cabeças. Percebe como cada uma das que eu estou falando são crenças que a gente aprende pelas mensagens que nos são passadas? A oitava situação é negar a experiência atual e comparar-se de maneira fantasiosa. Isso quer dizer o quê? Que eu começo a olhar para o passado e falar, mas naquela época eu tinha tal coisa, hoje eu não tenho. Ou eu olho para um futuro que nem existe e falo, se eu fosse assim eu seria feliz. E você nega a tua existência atual. Quando você nega a tua existência atual e está num lugar com pessoas, com interações sociais, você não está ali. Você está pensando se você fosse da forma como você já foi, ou se você fosse da forma como você gostaria de ser, aí sim seria legal estar ali. E como você não está presente, você está ansioso pensando em outras coisas. Você está mais na sua cabeça do que na sua vida. Por isso eu digo, saia da sua cabeça e entre na sua vida. Negar a experiência atual vai te deixar mais retraído, mais ansioso, mais preocupado na frente das pessoas. A nona situação, pessoal, é muito importante e acontece algumas vezes com algumas crianças, em algumas famílias. É a instabilidade social. Quando a família muda muito de grupos sociais, muda de cidade, muda de escola, muda de trabalho, quando não tem um convívio fixo com um certo número de pessoas, ainda quando crianças, você não cria conexões verdadeiras, você não cria amizades reais. E você aprende lá desde a primeira a não confiar muito nas pessoas e acabar fazendo tudo sozinho. Essa instabilidade social vai afetar a tua capacidade de conviver com a pessoa de uma forma tranquila. Então significa que toda vez uma pessoa vai ser um desconhecido. E um desconhecido gera ansiedade social, especialmente se você já vem desenvolvendo isso. Essa timidez, essa vergonha, essa preocupação com o julgamento das pessoas. Então toda mudança brusca de convívio social na infância vai gerar essa ansiedade social aumentada em nós. E a 10ª situação, pessoal, eu acho assim, que é terrível, é a que realmente vai trazer essa ansiedade social com muita força. É quando a nossa confiança é destruída em algum momento. Olha só, tanto a confiança que a gente tem nas pessoas quanto a autoconfiança. E por que isso acontece? Porque em algum momento acreditamos que seria importante estar com uma pessoa ou que poderíamos confiar nela e a nossa confiança foi traída, foi quebrada. Quando isso acontece, a gente começa a ficar arisco com as pessoas, a gente começa a ficar receoso de lidar com elas. Talvez tentamos uma outra vez. E se essa experiência foi ruim, vamos falar, realmente não é bom lidar com as pessoas. Claro, não vamos falar isso de forma consciente, mas vamos ter essa percepção inconsciente de que não podemos confiar nas pessoas. E não confiando, não interagimos. Não interagindo, não aprendemos a fazer essas interações de uma forma tranquila, gostosa, boa, prazerosa, empática, alegre. Entende? E isso cria ansiedade social. E por que cria ansiedade social? Porque estar na frente das pessoas vai ser sempre uma possibilidade de ameaça, vai ser sempre uma possibilidade de que eu sinta um desconforto, de que algo ruim aconteça. E isso a gente cria essa percepção. O nosso cérebro aprendeu o que é ruim. Não é da noite para o dia que isso vai mudar. Mas existem processos de exposição, de autoconhecimento, que com o tempo vai quebrando cada um desses aprendizados. Ansiedade social tem jeito. É isso aí, pessoal. Essas foram as 10 situações que mais causam ansiedade social em nós. Fala aí pra mim, quantas dessas você já passou? Isso é comum na tua vida? Conta aí nos comentários pra mim com qual você se identificou mais e o que você acha e quanto você acha que isso afetou tua vida. Conta aí que eu quero saber. Até o próximo vídeo!